Olá! Estamos aqui para mais um estudo e hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. Em Romanos 8:5, nós vemos que a presença do Espírito Santo na nossa vida, além de nos ajudar, nos capacitar para ter uma vida cristã, também nos traz dons espirituais. Vamos ler comigo Romanos 12, a partir do verso 6? Dê uma pausa, pegue a sua Bíblia e vamos fazer isso juntos. E diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, que ensinemos. Se é o de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Cada um de nós tem um dom. E o Senhor fez isso para que fôssemos completos. Vimos no estudo sobre igreja que nós somos o corpo de Cristo e que, como membros, cada um de nós tem uma função. Então, Deus nos dá os dons para nos capacitar para executar aquilo que Ele quer que façamos. E quais são os dons que o Espírito Santo concede a cada um de nós? Agora você vai conseguir descobrir qual é o seu dom. Durante esse estudo, eu vou falar sobre alguns e você vai começar a pensar se você se identificou com aquele dom, se você gosta de executar, se você sente que aquilo te dá alegria. Quando nós descobrimos o nosso dom, nós descobrimos através da alegria que temos em fazer aquilo naturalmente. Nós não precisamos nos esforçar para, por exemplo, ensinar. Quem tem o dom de ensinar gosta, aquilo dá uma satisfação, uma alegria, ele não tem esforço para isso. Mas quem não tem o dom e precisa, alguém pediu para ele ensinar, nossa, vai ser um suplício. Ele pode até fazer, mas ele não gosta, ele não se sente bem, ele faz por obrigação, então isso não é um dom. Vamos ver 1 Coríntios 14, nós vamos ler a partir do verso 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais. Olha aqui que Paulo está nos incentivando a ter dons espirituais. Como? Buscando em oração, pedindo ao Senhor que nos dê, que derrame sobre nós dons espirituais. É bíblico você pedir ao Senhor que Ele capacite, que Ele te dê dons. Não se preocupe se até hoje você achou que não precisava pedir. Peça, Ele nos incentiva a isso. Continuando. Especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. É o único dom aqui que Paulo destaca. O principal dom que nós devemos pedir é o de anunciar a mensagem de Deus. Gil, eu não tenho esse dom, eu acho bonito. Você pode ter, se o Senhor quiser. Peça. E se Ele entender que você está pedindo isso por uma motivação boa no seu coração, Ele pode te conceder. Mas se a tua motivação for ruim, Ele não vai conceder. Em Tiago, nos diz que nós pedimos e não recebemos porque a motivação do nosso coração não é boa. E Deus sabe o porquê Ele nos criou. Então, se Ele tiver que te dar, Ele vai dar se isso for bênção para a sua vida e para a obra dEle. Verso 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, Ele diz as verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. O que isso quer dizer? Que o dom de línguas ele é real, ele não é um pecado, ele não é algo criado, ele é real, é bíblico. Porém, ele edifica apenas a própria pessoa que fala. Ele não vai edificar outras pessoas, mas o dom da profecia, aquele que prega, ele vai edificar, porque ele está falando o que as pessoas entendem. Então, neste caso, é preferível que você busque o dom para pregar a mensagem de Deus e não o dom de línguas, porque ele irá edificar apenas a sua vida. Como fala aqui no verso 4. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Então, se você fala em línguas, ore para si, porque você será edificado. Mas quando você ora diante de outras pessoas, você não edificará a vida delas, porque elas não estão conseguindo entender. Apenas como foi falado, se houver um intérprete de línguas estranhas.
Versículo 5. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse um dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém, porém, que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então, o primeiro dom que eu quero falar com você neste momento é sobre o dom da profecia. O que é este dom? O dom da profecia é aquele em que a pessoa tem facilidade em entender a palavra de Deus, as verdades bíblicas. É muito fácil para ele compreender o que está escrito na Bíblia. E não é porque ele é inteligente. Deus deu isso para que ele possa anunciar. Quem tem esse dom gosta muito de ler a palavra, de entender, de falar sobre ela, dá um excelente pregador, porque o Senhor assim o escolheu. Nós temos o ministério de serviço, como foi falado. Às vezes você não vai pregar, não vai cantar, mas você se sente tão feliz quando você pode servir. Às vezes vai precisar de alguém para ajudar ali na cozinha e você é chamado e você vai com alegria. Às vezes eu estou precisando de alguém aqui para me ajudar a tirar essa mesa daqui para ali e você vai, você gosta de servir o próximo. Isso é um dom. Isso é um dom. Nem todo mundo gosta de servir, mas as pessoas que têm esse dom querem participar, elas precisam se sentir úteis servindo, porque elas nasceram para servir. Nós temos um outro dom que é o de ensino. O dom de ensino é diferente do dom da profecia. Por quê? Aquele que tem o dom da profecia, ele vai pregar de uma forma geral a verdade da palavra de Deus. Já quem tem o dom do ensino, ele tem paciência para ensinar, com carinho, com amor. E quem tem apenas o dom da profecia já não tem essa paciência para ensinar. Mas tem pessoas que têm tanto o dom da profecia como o dom de ensino, que é algo bem comum. E nós temos o dom de exortação. Engraçado que essa palavra exortar parece alguém que vai chegar, vai brigar, vai corrigir, e não é. Quem tem o dom de exortação é aquele que é o consolador. Ele está sempre pronto para te dizer uma palavra de consolo, ele te anima, ele sempre diz, não, mas vai dar certo, você vai conseguir, não fique assim, vai dar certo, vamos lá. É aquele que exorta. É tão maravilhoso conviver com alguém que tem esse dom de exortação, porque ele consegue te animar, ele consegue te consolar. Não porque ele é simplesmente uma pessoa positiva, não é essa a questão, mas é porque o Espírito Santo, através da vida dele, leva o consolo para aqueles que estão ao redor dele. Aí nós temos o dom de contribuir, é isso mesmo, tem pessoas que ele não tem o dom de serviço. Por exemplo, se eu falar, irmão, você pode me ajudar a fazer uma feijoada? Oi, irmã, eu não posso. Mas você está precisando de quê para fazer? Esse é o irmão que tem o dom de contribuir. E às vezes ele é julgado, porque tem pessoas que falam, não, fulano nunca participa, mas pelo menos contribui. Pelo menos nada, que bênção, porque ele está executando o dom dele. Já pensou se tivesse só pessoas que servem, mas que não contribuem? Quem vai fazer a feijoada está lá para cozinhar. Mas cadê os ingredientes? Os contribuintes sumiram? Então, o dom de contribuição é muito importante também. Nós temos o dom da liderança. Tem pessoas que são natas, são líderes natos. Eles conseguem agregar, sabe? Eles puxam as pessoas para perto, eles conseguem fazer as pessoas irem para a mesma direção, conseguem cada um na sua função. É algo assim lindo de se ver, porque gerenciar não é a mesma coisa de liderar. Gerenciar, a pessoa planeja, ela sabe a tarefa que precisa fazer, mas ela não consegue lidar com pessoas. Mas quando eu tenho o dom de liderar, eu sei fazer com que as pessoas se unam e façam com amor e queiram ajudar pelo dom que o Senhor deu de liderança. Nós temos o dom da misericórdia. Que dom maravilhoso. Como saber se eu tenho esse dom? Quando a pessoa tem o dom da misericórdia, ele não consegue ver o sofrimento alheio sem tomar nenhuma atitude. Ele vai querer orar, ele vai querer fazer algo, ajudar, ele quer amenizar o sofrimento do próximo. Então esse é o dom, esse tem o dom da misericórdia. Mas todo cristão não tem que ter amor ao próximo? Olha, sim, todos nós temos. Mas, porém, o Senhor dá dons a certas pessoas da misericórdia para que elas movam os outros a se compadecer do seu irmão. Então nós temos irmãos que a gente vai perceber isso notoriamente na vida deles. Sempre estão ajudando, sempre que tem misericórdia. Olha, fulano está passando por isso, o outro está passando, o que a gente pode fazer para ajudar? Não consigo ver nessa situação.
É o dom da misericórdia. E que dom que foi tão vivido por Jesus aqui na terra. Jesus é muito misericordioso e por isso é que ele nos ama tanto, pela sua misericórdia. Aí em 1 Coríntios 12, nós vemos também o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é aquele cristão que tem a sabedoria de ouvir, ele aprende, ele pratica e ele consegue identificar as palavras certas a serem ditas no momento certo, as atitudes certas. Ele é um conselheiro nato, porque ele tem o dom da sabedoria, como Salomão pediu, eu quero sabedoria. E Deus deu, e quantas pessoas iam de longe até Salomão para serem aconselhadas. E o dom da sabedoria é algo que não se aprende em faculdade nenhuma, em universidade nenhuma, é algo que vem de Deus. E nós temos o dom da ciência. O dom da ciência é diferente da sabedoria, não diz respeito a aconselhar pessoas, mas de entender profundamente a palavra de Deus. Então isso nós dizemos que é o dom da ciência, porque essa pessoa consegue ter um conhecimento profundo das escrituras. Nós temos o dom da fé. Esse dom da fé é algo assim espetacular. Você pode ter ele ou pode conviver com alguém que tem, você vai identificar agora. Quem tem o dom da fé, ele acredita tanto no poder de Deus que ele começa a agradecer e começa a se alegrar com algo que nem aconteceu. Mas ele já está agradecendo, ele já está feliz, porque ele tem fé, ele não duvida. É uma pessoa que ela está enxergando sempre além. Ela não enxerga agora, ela sempre está motivada a prosseguir pelo dom de fé que ela tem. Nós temos o dom de cura, sim. Temos pessoas que têm o dom de curar. Elas oram e as pessoas são curadas através do poder de Jesus Cristo. Nós temos o dom de operação de milagres, por exemplo. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, quando Moisés tocou na rocha e de lá fluiu a água, que dom é esse? Operação de milagres. Ele conseguia orar e fazer algo acontecer milagrosamente. Não porque ele próprio tinha poder, mas porque Deus usou ele como canal de bênçãos e o milagre acontecia. Esse dom ele não desapareceu da face da terra. Mas por que nós não vemos com tanta frequência? Porque poucas pessoas têm buscado viver verdadeiramente uma vida de comunhão e busca com Deus, a ponto do Senhor entregar para esta pessoa o dom de operação de milagres e ela conseguir viver esse dom para a glória de Deus e não para a glória de si própria. Nós temos o dom de discernimento de espírito. Quem tem esse dom, ele consegue diferenciar se o que está sendo dito é verdade ou é mentira. E não é porque ele está julgando a pessoa, mas é porque o Espírito vem no coração dele e diz, isso é mentira. Não, isso não é verdade. Chega a doer, porque a pessoa sabe que o que está sendo dito, que o que está acontecendo não é verdade, é uma mentira. Então o dom de discernimento de espírito é um dom muito importante na vida do cristão, porque nos impede de cair em muitas ciladas de Satanás. Nós temos o dom de línguas, como foi falado, né, no começo, que é um dom, assim como também o dom de interpretação de línguas. Nós temos o dom de socorros, isso mesmo, um socorrista, mas não é aquele que socorre, alguém caiu, corre aqui, não é essa a questão. O socorrista é aquele que socorre as pessoas. Ele está sempre pronto a tirar alguém de apuro, a socorrer. Ele é muito solícito, uma prontidão muito grande. Isso é um dom. Nós temos o dom de governo, aqueles que têm uma capacidade para governar. É diferente do dom de liderança, porque nem todo líder sabe administrar, planejar. Às vezes o bom líder precisa ter pessoas com esse conhecimento de planejamento e administração e ele consegue dividir tarefas e todo mundo executa. Agora, esse dom de governos, ele tem uma capacidade de administração, de gerar para que tudo corra bem. Então é um dom diferente do dom de liderança. Nós temos o dom de evangelismo. O evangelista, ele prega e a pessoa converte. Todo mundo fica, como é que foi isso? É um dom que ele tem. Basta ele falar a palavra, ele vai passando e as pessoas vão se convertendo. Então, ele é um evangelista. Nós temos também o dom onde a pessoa é capacitada para ser pastor. Ele é vocacionado para isso. Muitos desejam, querem ser pastores, mas não têm vocação.
e infelizmente acabam se frustrando. Assim também como nós temos o dom, né, para os mestres, aqueles que guiam as pessoas, que ensinam, mas não são pastores, mas auxiliam de forma maravilhosa os pastores. Então, concluindo, esses foram os dons. Você conseguiu encontrar o seu dom? Se não, volte para o início dessa lição, se concentre e observe o que te traz alegria, o que o Senhor te deu, porque com certeza você tem pelo menos um dom. Todos nós temos, podemos ter mais de um. Não vamos ter todos, mas podemos ter mais de um. E para concluir essa lição, o discípulo precisa se deixar usar pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Senhor aperfeiçoar os dons na nossa vida. Não podemos guardar o dom na gaveta. Precisamos viver esse dom. Por quê? Porque a igreja precisa que o corpo execute aquilo para o qual ele foi criado. Você precisa viver o dom que o Senhor te presenteou, para que você se sinta completo, realizado na sua vida. E para que isso aconteça, é preciso que estejamos vazios de nós mesmos, para que o Espírito Santo nos encha da sua presença. Precisamos abrir mão de nós, para que ele cresça. Que o Senhor te abençoe e eu te espero no próximo estudo.